estar aqui conversando com vocês nesse evento. Enfim, para mim é bem especial estar aqui. Eu estudei em Colégio Católico a vida inteira aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Inácio, a vida inteira. Então, tenho uma referência, sou católico praticante. E, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que é um tema pouco abordado. Na verdade, quando o Padre Arnaldo me convidou para a gente conversar sobre isso, eu achei bem inusitado. Enfim, a gente acaba não refletindo a respeito dessas questões voltadas especificamente no ambiente religioso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema ser as redes sociais e a comunidade. Vamos lá. A internet, só para a gente começar a ter uma referência, o professor Nepomuceno, meu querido amigo aqui, deve ter falado bastante a respeito do tema, mas não sei se eu não dei sorte de pegar ainda para assistir a palestra dele, que é sempre muito bacana. Mas vamos lá, a internet chega hoje a 42% da população mundial, ou seja, a gente está falando de alguma coisa como 3 bilhões de pessoas acessando a internet. Dessas, mais de 2 bilhões de pessoas têm perfis em rede, sendo que 1,6 bilhões já com acesso móvel. Curiosamente, quando a gente fala de rede social, principalmente no ambiente brasileiro, é curioso porque a gente está vivendo um fenômeno que é um salto tecnológico, né? A gente tem grande parte da população brasileira jamais acessou um computador e hoje acessa a internet pela primeira vez por meio do celular. Isso é uma mudança de paradigma muito forte na sociedade e o grande convite para as pessoas acessarem um computador, quererem acessar a internet, são as redes sociais, que são absolutamente encantadoras para a maioria das pessoas. No Brasil, nós somos 110 milhões de usuários, sendo que desses, quase 90% têm perfis em redes sociais, ou seja, nós estamos falando de quase 50% da população, né, com 47% da população com acesso. Então, é um número bem importante, estamos falando de quase 50 milhões de pessoas nas redes sociais de uma forma geral. No Brasil, a gente já fica mais tempo por dia na internet do que na TV. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu tenho 51 anos, quando eu vi esse dado a primeira vez há um tempo atrás, que esse número estava começando a alcançar a internet. Eu trabalho na internet, eu fui um dos pioneiros como profissionais da área de internet. Trabalho na internet desde 1997, então bastante tempo. E aí eu vi a internet pequenininha, com uma coisa curiosa, né? E aí ela crescendo, e aí a gente foi vendo, tipo, será que ela vai passar a televisão? E passou de passagem, né? Mais uma vez. Vamos lá. Hoje a gente tem de acesso diário, nós temos em média na população brasileira a internet, as pessoas ficando 3 horas e 47 minutos versus a televisão 2 horas e 49 minutos. Isso é muito curioso porque a gente não poderia imaginar. Eu sou professor titular numa universidade aqui no Rio de Janeiro, da Universidade da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma faculdade de alto poder aquisitivo, uma faculdade cara, e curiosamente eu tenho muito contato com jovens, com os alunos, e é absolutamente frequente eu ouvir o aluno dizer: eu não tenho televisão no quarto. Ou se ele mora sozinho, ele não tem televisão em casa. É uma coisa que o pessoal da minha idade, imaginar que um jovem um dia poderia dizer assim, que não dá bola, que não assiste televisão, que televisão na casa dele é enfeite, é absolutamente incrível, né? Uma mudança de verdade na estrutura da nossa sociedade. E claro que se essa mudança está acontecendo lá na sociedade, ela impacta a sociedade como um todo. Só para vocês terem uma ideia da força das redes sociais, 70% desse tempo das redes sociais, né, gasto nas redes, ele está dividido assim, né? 60% do tempo da internet está nas redes sociais. E aí a gente tem essa divisão: o Facebook com 25%, o WhatsApp com 24%, o Messenger com 22%, e aí por diante. Com
questão central de que se a gente somar esses três primeiros, esses três pertencem ao mesmo grupo, que é o grupo do Facebook. Então o Facebook também é dono do WhatsApp, o Facebook comprou há menos de, se não me engano, há um ano e pouquinho, comprou o WhatsApp por uma quantia absolutamente assustadora de 16 bilhões de dólares, né? Realmente é muito dinheiro, e o mais impressionante dessa compra de 16 bilhões de dólares é a gente imaginar que o WhatsApp não dá dinheiro. Ora, como é que alguém compra uma empresa por 16 bilhões de dólares e não dá dinheiro? Por que será que o Facebook, sabe o cara do Facebook lá, o Mark Zuckerberg, é idiota? Por que será que ele comprou, gente? Se não dá dinheiro hoje, por que ele comprou? Porque alguma hora essa história vai acontecer. A gente já tem no nosso celular, né, aqueles nossos grupinhos, né, de amigos, de comunidades, etc. E isso cada vez é mais forte. E se ele não compra, como disse o amigo aqui, outro compra. O Google, por exemplo, que é um forte concorrente dele. Então ele gastou uma fortuna de dinheiro numa coisa que ainda não está dando lucro, mas que em algum momento vai começar a dar. A potência, a força, né? O Facebook, hoje ele tem 1,2, né, bilhões de usuários no mundo. Então, é um número muito grande. E isso acaba criando um problema. Rede social é turma. E não existe uma turma de 1 bilhão de pessoas, né? Não dá para ter uma turma. E hoje a gente já tem um fenômeno que é muito curioso. São as avós e os netos na mesma rede social. E isso não dá certo para o jovem. A grande maioria aqui tem contato com o jovem, né? E sabe que tudo que o jovem não quer é que a avó diga: netinho, você está lindo nessa foto, né? Quem é essa menina do seu lado, a sua namoradinha? É tudo que eles não querem. Então o que acontece? Hoje a gente já tem um movimento nos Estados Unidos dos jovens abandonando o Facebook e buscando outras redes sociais. E é por isso justamente que o Facebook tem investido na compra de novas plataformas, novas redes sociais. De fato, os especialistas internacionais eles são unânimes em dizer: a gente não sabe o que acontecerá com a internet daqui a 10 anos, mas todos, absolutamente todos, são certos de que ela continuará sendo baseada nas redes sociais. Rede social será cada vez mais sinônimo de internet. Não tem como a gente desassociar essas duas relações. Ou seja, eu não sei se daqui a 5 anos vai ser o Facebook, vai voltar a ser o Orkut, vai ser Google+, vai ser uma coisa nova que a gente não conhece ainda. Mas que com certeza essas relações cada vez serão mais baseadas, né? A internet baseada nas redes sociais. Isso é indiscutível. Eu quero mostrar um pouquinho esse exemplo. O que aconteceu essa semana, eu acho que foi muito legal, me chamou muito a atenção. Eu milito nessa área de comunicação já há mais de 20 anos, e eu fiquei muito espantado com o que aconteceu essa semana. O mundo mudou e a mídia também. Vamos ver esse exemplo do Masterchef. Todo mundo, né, acompanhou. Quem não acompanhou ficou com vontade de acompanhar, mas ouviu falar, né? Masterchef é esse programa que teve a final agora na terça-feira, na Band, né? Masterchef da Band versus Rede Globo. Então vamos lá. Em agosto, só para vocês terem uma ideia, o Masterchef tinha de Ibope, de audiência, 4%, contra uma média, no mesmo horário, de 12% da Rede Globo, nesse mesmo horário competindo. Então, ela 4% contra 12%. E aí entra em cena o Twitter. A Bandeirantes, de uma forma muito hábil, montou uma estratégia digital de falar o seguinte: a gente não consegue bater de frente com a Globo na audiência. Vamos tentar fazer uma outra estratégia? Vamos pegar o Twitter, que é uma rede social poderosa, e é uma rede social de engajamento, e aí vamos falar dos dados de engajamento. Veja, gente, uma coisa é eu assistir televisão. Televisão está ligada, eu estou aqui, toco meu celular, o cara me chama no WhatsApp, dá um intervalo, eu saio, vou no banheiro, pego o telefone, pego uma revista, estou fazendo um trabalho, estou lendo uma coisa e a televisão está lá. Isso não é engajamento.
isso é a medição antiga. Isso é isso aqui, ó, Ibope. Quando eu falo de engajamento, eu estou dizendo o seguinte, é alguém de verdade envolvido naquela mídia. E aí eu faço o seguinte, olha os dados de engajamento do Ibope. MasterChef, 1,5 milhões de tweets, de mensagens mandadas via Twitter. Nessa semana, o recordista da Rede Globo de engajamento foi o programa do Faustão, com 60 mil. Olha o tamanho da goleada. Isso simplesmente trouxe uma modificação dos resultados do Ibope dessa semana, com o resultado na final do MasterChef com 19 pontos versus 20 pontos da Rede Globo. Ou seja, um empate técnico, no qual a Rede Globo chegou a ficar atrás do MasterChef durante 19 minutos durante o programa de terça-feira. Esses dados para mim mostram a força da rede social. Ele mostra que o que faz com que eu esteja assistindo, mande falando, puxa, que legal que está acontecendo lá no MasterChef, meu amigo recebe e fala assim, vou lá olhar também. Porque não existe nada mais poderoso do que a palavra do seu amigo. O seu amigo não tem interesse nenhum, né? Eu chego para vocês e digo assim, olha, essa canetinha laser aqui é excelente. Mentira, né? Porque se fosse, estava funcionando aqui, né? A gente está tentando. Ah, agora tá lá, sangue de Jesus, vamos lá, agora sim. Então a gente está funcionando agora, você está liberado aí, meu amigo. Eu estava de assessor especial ali, estava me sentindo mega importante, né? A Dilma fazendo tipo, um cara apoiando ali. E aí, gente, a gente tem o seguinte, se eu digo para vocês, essa canetinha maravilhosa, você está precisando de uma, compra essa marca Targus. Aí você vai falar, o João não trabalha na Targus, não é a comissão da Targus. Se ele está falando que esse negócio é bom, é o que é. Essa importância da palavra do amigo é o peso que as redes sociais têm no mundo contemporâneo. É a possibilidade de você transformar o seu amigo numa influência poderosa em volta de tudo que você acredita. E as outras mídias? Vamos falar de um assunto que todo mundo aqui está familiarizado? Eleição do Papa Francisco. Vamos lá. Que dia o Papa Francisco foi eleito? Ah, poxa vida, fiquei na dúvida. 13 de março. Que dia da semana é? Opa, parabéns, o pessoal atenta aí. Quarta-feira. Gente, agora vamos falar o seguinte. Vamos falar sobre outras mídias, porque eu trouxe essa provocação. A maior revista do país é a revista Veja. A revista Veja, ela sai no domingo. Na quarta-feira, o Papa é escolhido. É o maior evento, né? É o maior acontecimento do Ocidente. É impensável que a Veja possa, no domingo, ter uma capa diferente da eleição do Papa Francisco. Agora vamos pensar o seguinte, o que acontece na quarta de noite? O Jornal Nacional vai contar, né? Que ele foi eleito, que ele torce pelo São Lourenço, que ele era uma pessoa simples, que vivia num apartamento modesto. No dia seguinte, na quinta-feira, os jornais começam a fazer as análises. Na sexta-feira já se tem um primo, um conhecido que vai aparecer. O que o cara vai falar domingo? Para me fazer gastar R$12 numa revista? O que esse cara tem que falar domingo? Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que dar quase um tiro no pé dele, sabe por quê? As revistas vendem cada vez menos, né? Todo mundo sabe disso. As revistas estão caindo o seu volume de venda. E aí, ao invés dele ter que gastar menos, ele tem que gastar mais, sabe por quê? Sabe o que ele tem que botar nessa revista? Ele tem que dizer o seguinte, os desdobramentos da eleição do novo Papa no futuro do mundo. Como é que será a relação com a Europa? Como é que será a relação com o mundo árabe? Como é que será em relação à própria igreja, ao futuro? Quem pode dizer isso? É um menino jovem? É alguém inexperiente? Esse cara é um jornalista caríssimo. Esse cara é um especialista. Esse cara tem poucos no mundo que conseguem falar. Olha que encruzilhada que as mídias convencionais estão se colocando.
elas estão se colocando numa posição que cada vez mais ela tem que gastar mais e faturar menos. Gente, não precisa ser economista para saber. Se a gente tem que gastar mais cada vez e faturar cada vez menos, o que vai acontecer com essa empresa? É isso mesmo. Ela vai quebrar. É apenas uma questão de tempo. Quem acompanha os noticiários sabe que há um mês e pouco atrás, as organizações Globo mandaram embora quase 30% dos seus jornalistas, sua equipe. Né? O Infoglobo, que é jornal Globo e demais meios de comunicação da área de jornal. Por que isso, gente? Porque a internet está batendo na porta e dizendo assim, é tudo de graça. E isso é muito difícil você modular e você se equilibrar no mundo em relação a isso. Né? E aí, ó como é que foi a capa do dia. O profundo histórico significado da escolha do nome do santo dos pobres pelo novo líder espiritual dos católicos. E ele tenta fazer um desdobramento, fazer uma previsão dos próximos 10 anos do mundo. Isso não é coisa de cara que ganha 3 mil reais por mês. Isso é um analista, é um cara caro, é gringo, é cara que vive Vaticano, é cara que vive política internacional, né? É muito complexo. Então, nota que a gente está vendo que o mundo está entrando em xeque e o mundo está se modificando na forma como ele se relaciona, como ele fala de informação. O papo é pop, né? Eu acho que, primeira vez, quando aconteceu que eu vi essa capa, eu falei, cara, realmente os engenheiros do Havaí lá atrás, né, eles previram, porque de verdade, São Francisco, né, essa revista é a Bíblia do rock, a Bíblia da música mundial, né, e deu a capa para ele com uma grande personalidade, né. Nunca um Papa foi tão pop. O que o saudoso João Paulo II foi para a mídia eletrônica, porque, enfim, ele revolucionou a igreja no sentido de que ele trouxe a modernidade para a igreja, né, para a igreja católica, no sentido de televisões, rádio, jornal, abertura dos padres irem para a mídia, para conversarem com as pessoas. Isso foi absolutamente uma mudança de paradigma naquele momento. Só que nesse momento, né, o Papa Francisco traz uma outra roupagem, de verdade, entendendo, né, as características desse mundo que a gente está vivendo e transformando a forma como a igreja, né, está sendo vista pelo mundo inteiro. Né? Um exemplo bacana disso, né, o Vaticano é pop também. Né? Então, por exemplo, já há algum tempo o Vaticano lança seu calendário com os padres galãs. Não sei se vocês sabiam disso, né? Fotografados por um conhecido fotógrafo, Piero Pozzi, eles possuem uma legião de fãs na web. O Vaticano informa que eles espalham a palavra de Deus por meio da beleza. Gente, é entender o mundo e começar a tomar novas formas, né? Entender que a web é um elemento poderoso. Quando ele vende o calendário, ele não está vendendo só apenas o calendário, ele está vendendo essa pessoa, né? É o caso ótimo nosso que a gente viu aqui, né? Cantora Elba, famosa, o que ela faz? Ela empresta a personalidade, empresta a fama dela para uma causa. De certa forma é o mesmo conceito que a gente está falando aqui, né? Trazendo um outro tipo de atributo e trazendo um outro tipo de conceito para o mundo contemporâneo, né? Só que a gente ainda tem muito que aprender quando a gente fala na internet, né? Quando eu falo de rede social, de verdade, a gente, gostando ou não, qualquer análise mais profunda que a gente faça, a gente vê que a gente ainda toma um baile, né? A gente ainda é muito modesto, muito limitado nesse mergulho, né? Então, me chamou a atenção essa manchete, né? Pastor Silas Malafaia: evangélicos devem dominar a política, a mídia e redes sociais para influenciar o Brasil. Vamos tomar posse das redes sociais. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que é uma forma de criar uma capilaridade, que essa guerra não é ganha por uma pessoa sozinha no campo, né? Ela é ganha com a capilaridade, com essa vantagem que a internet nos propicia, né? Dados do IBGE indicam que nos últimos 50 anos os evangélicos cresceram de 2% para 16%, enquanto que
os católicos diminuíram de 95 para 73. Nossa vantagem ainda é muito grande, mas há que abrir o olho, porque isso significa, gente, modernidade. Modernidade, contemporaneidade, identidade, principalmente com quem interessa, que é o jovem, né? Porque o jovem que vai transformar é a igreja do futuro, né? Não sou eu mais. É a garotada que está entrando. E eu preciso falar o que esses caras querem, entender o que essas pessoas querem. Eu trouxe alguns exemplos de pessoas de várias religiões, não só dos evangélicos, não só dos... Né? Eu trouxe de várias religiões, religiosos que têm feito um trabalho a ser olhado nas redes sociais de uma forma geral. Esse apóstolo Estevão, ele tem um trabalho muito eficiente nas redes sociais de capilaridade. Ele tem uma série de comunidades, peguei apenas uma delas, e ele tem uma equipe que trabalha muito para ele em relação a isso. Um Twitter muito ativo, um Instagram, e ele faz um trabalho bem interessante em relação a isso. O pastor Ricardo Gondim também é uma referência, né? Ele já trabalha com um conceito mais sério, mas ele trabalha muito na questão dos grupos, né? Grupos de WhatsApp com sublideranças, né? Que falam em nome dele, que é uma coisa curiosa também. O missionário Davi Miranda é uma pessoa tradicional nesse meio evangélico, ingressou muito tarde já, porque enfim, já não tem tanta identidade, né? Mas tem tido um crescimento muito grande nas redes sociais e nas comunidades, tem um website muito forte, chats, realiza espécies de culto à distância, enfim, faz um trabalho, ele tem a comunidade dele que ainda funciona. Enfim, infelizmente eu não sou especialista e não sabia se ele, mas ele tem essa comunidade dele que é muito ativa, enfim, e que aí ele tem as pessoas que falam em nome dele e continua hoje funcionando, tá? Pastor Márcio Valadão, também muito forte. Os judeus, né, na verdade, a comunidade israelita, ela já tem uma pegada um pouco diferente. Na verdade, ela vive menos das personalidades individuais e muito mais de relacionamento de comunidade. É um conceito muito interessante, né, que eu acho que alinha com a questão da filosofia da comunidade israelita, né? Então, esse rabino Afram Uderman é um líder, é uma pessoa muito forte e ele lidera uma série de comunidades, né? Boaventura, a risada talvez seja aquela coisa piada interna, né? Porque esse aqui ficou engraçado, né? Eu achei muito curioso. Mas nota que porque é exatamente a pegada dele é essa coisa divertida, né? Ele é muito ligado aos jovens, ele lidera essas questões de comunidade, mais do que tudo, ele faz aquela coisa. Bem, eu estava ouvindo aqui a Elba falar, né? Vamos criar comunidade, criar grupo e passar para que você toque. Ele é um grande agregador dessas comunidades, né? Ele é um elemento central que une a essas comunidades, e aí as pessoas, os jovens, principalmente das comunidades israelitas, acabam se juntando em nome da palavra deles, né? Outra comunidade que é muito grande é essa Bnei Akiva Rio, né? Ela tem a Akiva de cada um dos estados, é uma comunidade independente, e eles têm um grupo Brasil Nacional, que é uma espécie de uma congregação, uma federação dessas Bnei Akivas, né? Então eles se juntam, muitos jovens, fazem uma série de trabalhos, uma série de movimentações e de convocação para os israelitas de verdade passarem a frequentar, né, as suas sinagogas, né? Eles vão fazer um trabalho junto aos jovens que são judeus, são israelitas, mas que não frequentam. Então eles fazem um trabalho de convencimento, vão na casa das pessoas, enfim, fazem um trabalho também de formiguinha, mas muito bem feito usando essa ferramenta de web como um veículo para isso, né? Outro, Sinagoga Online, essa é uma das páginas mais fortes
dos israelitas, é essa sinagoga online, que ele tem uma série de sessões e de possibilidades de interação. E os umbandistas também utilizam bastante Paitolim de Xangô, enfim, sem nenhum julgamento de valor. Eu acho que assim, meu olhar é a gente tentar entender e analisar tecnicamente do que essas questões são importantes, né? Ele fala com a comunidade dele, ele fala com o grupo dele, né? Ele também tem um pequeno programa de rádio, né? E ele acaba conseguindo, através da web, multiplicar, né, essa força que ele tem no mercado, né? Mãe Stella de Oxóssi também é uma figura, né? É uma mãe de santo muito forte, muito reconhecida nesse meio. E, claro, a gente vê que pela idade dela, já uma senhora, claro que não é ela a pessoa de frente, mas ela é o símbolo. Não importa que não seja ela, né? Às vezes a gente tem, né, padres, a gente vai falar especificamente aí depois da nossa igreja, mas que não tem tanta familiaridade. Mas que de repente alguém na sua própria paróquia pode lhe ajudar e você continuar a ser a figura de centro, a figura pública que vai estar lá representando essa imagem, né? Você não precisa ser você o internauta, né? Se você não tem essa vocação, você não tem esse time para isso, né? Nós também estamos os nossos, né? Então, assim, eu trouxe algumas estrelas, né, da Igreja Católica que tem se destacado. O que é? O que foi? Cantando. E aí vamos falar um pouquinho. A gente tem esses padres, né, essas pessoas, eles utilizam de forma muito potente, muito positiva as redes sociais. Tem feito um trabalho bem interessante, né? A gente tem o padre Fábio Melo, né? No Twitter ele possui quase 1 milhão de seguidores, onde ele promove um clima muito descontraído. É muito engraçado porque o padre Fábio Melo ele tem um estilo próprio dele, né? Ele é muito brincalhão, muito divertido, né? E isso faz o quê? Ele traz jovem para esse meio dele, né? Então, vamos lá, olha essa notícia, os tweets dele. A pessoa recebendo a notícia que no almoço terá bife de fígado, né? Ele faz as coisas de gozação. Eu ser levado aos braços da famigerada segunda-feira. Desejo de dormir profundamente até o Natal, né? Então isso tudo é o padre Fábio Melo fazendo coisas, né, descontraídas, né? Aqui, ó, a menina no programa dele mandou uma mensagem no Facebook dele dizendo que ele é cruzeirense. E ela estava dizendo que queria se matar porque o Cruzeiro tinha perdido mais uma. Aí ele falou: e você acha bonito isso? O salário dos jogadores continua o mesmo. Engole esse choro e vai garantir sua sobrevivência. Chega, né? Então ele tem bem essa pegada que todo mundo acha muito divertido. Aí essa também, a pessoa aqui no Twitter e a mesma na rede, né? Na rede é um cavalo alado, né? Que fica todo mundo lindo no Facebook, né? No mundo real, o cara é um bicho meio esquisito lá, sabe o que é, né? Sabe lá o que é aquilo, né? A pessoa no Twitter e a pessoa na outra rede, né? Então, você vê como é que é Twitter versus Facebook. Então, você vê essa pegada dele, é muito divertida, né? Nem todo mundo tem essa vocação para ser engraçado, né? Então, cada um tentar buscar o seu caminho, né? O padre Marcelo Rossi, ele trabalha de forma integrada, sem dúvida nenhuma, ele que tem o trabalho mais profissional, mais estruturado. Claro, ele é um grande líder de audiência, né? Uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente, né? Então ele tem um livro, né, que ele acabou de lançar agora, que tem um espaço muito... E esse portal, né? Então o site é uma plataforma multimídia que agrega todos os outros meios e canais. TV, rádio, Twitter, Facebook, Palavra do Papa, Santo do Dia, Liturgia Diária, etc, etc. Ele tem um portal gigante, né, que é um grande agregador. Eu costumo dizer, o site vai continuar existindo. A gente não pode esquecer que o site vai continuar existindo, mas ele tem que ser uma plataforma que agrega todas as outras ferramentas. É um ponto de encontro, né? Então esse site do padre Marcelo Rossi é muito eficiente, muito bacana. O padre Ângelo Rossi, né, após ser acometido por uma doença, esse padre passou apenas a ministrar eventualmente missas na cidade lá do Descavado, no interior de São Paulo. Ele resolveu então adotar o Facebook como uma ferramenta de evangelização.
embora ele não realize o sacramento da confissão via internet, a mídia anuncia como tal. Então isso é uma questão, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que ele faz é aconselhamento. Ele bate papo com as pessoas, ele já está um senhor, ele não está com uma saúde muito boa, mas ele quer manter o trabalho pastoral, né? Quer manter a relação que ele tem com os párocos, que sempre tiveram uma relação boa com ele. Então o que ele faz? Ele vira um aconselhador, ele usa a rede social como uma ferramenta de diálogo, passa às vezes a madrugada inteira conversando. Só que cuidado, porque o que as pessoas acabam entendendo? Ouvir as confissões, não dá para ouvir a confissão ainda pelo Facebook, né? Não dá ainda, né? Vai ser, sabe lá no futuro que a gente vai ver, mas nesse momento. Então tem que tomar cuidado porque a mídia compra a tua ideia, tá, gente? A gente, né, tem que ter uma coisa assim, a gente tem que estar atento, porque são novos diálogos com a sua sociedade, né? O padre Christian Chakar, né, da pequena Divinópolis, né, ele saiu da pequena Divinópolis para a fama. Esse padre se tornou um fenômeno de audiência com um vídeo que ele dava 10 dicas de como conseguir um namorado ou uma namorada. Né? Com sucesso, ele lançou um site e um canal no YouTube que é um sucesso absoluto. Aqui está o padre, eu vou botar o vídeo dele, a apresentação. O que ele faz? Não, vou botar aqui para não. Aqui, ó. Que é rápido. Olá, pessoal do YouTube. Eu sou o padre Christian Chakar e você está no canal do Projeto Luz e Vida. Seja muito bem-vindo. Aqui você encontra vídeos de pregação com conteúdo motivacionais e principalmente de relacionamento familiar e conjugal. Você que já nos conhece, toda semana um vídeo novo para você. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda à família do Projeto Luz e Vida. Assista os vídeos que aqui estão disponibilizados para você. Curta, compartilhe, favorite e principalmente se inscreva no nosso canal. Toda semana você estará recebendo um novo vídeo. Atualmente são mais de 100 vídeos disponibilizados para você. É o projeto Luz e Vida, levando até você palavras que podem mudar a sua história. Eu acho muito profissional, e aí você entra no portal dele, entra no canal dele do YouTube e você fica impressionado. Ele começou com esse, foi o primeiro, só que depois ele sentiu que é um ótimo filão. Para quê? Para chamar gente, porque é a palavra dele. As pessoas querem amor, as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem um namorado, uma namorada, né? E aí ele fala toda a questão da evangelização, está lá, de um relacionamento estável, de que namora para casar, e depois ele fala como manter o casamento. Ele tem dezenas de vídeos, eles são vistos milhares, esse aqui são mais de 4 milhões de views já. Então assim, eu acho muito bacana, você vê o nível do profissionalismo, ele já chegou numa outra etapa, né? Mas tudo tem a ver com a criatividade, de entender o que se adapta ao teu negócio, ao teu negócio no sentido do teu perfil, né? Como é que você se sente bem para falar, que assunto ele toca, né? E hoje ele é uma personalidade, e aí ele dá palestra pelo Brasil inteiro, muito bacana. O outro foi o padre Alisson, que chamou muita atenção. Em Montes Claros, ele criou uma versão da música Lepo Lepo, para conscientizar a população da importância do combate à dengue, né? O vídeo, gente, já correu o mundo inteiro e tem milhões de visualizações, né? O padre Alisson, ele faz um trabalho muito bacana na cidade. Eu vou mostrar um vídeo dele, é um vídeo muito bacana. Alisson, que fala? É Alisson. É muito difícil, né? Alisson, isso. Mas é com Y, né? A mãe é invocada, né? Aquelas regiões. É quase um estilo.
mosquito dentro demais. E eu não dou condição de locar, tem que empurrar, o carro não funciona. Pode chamar comigo, hein? Quanto mais gente puder chamar, melhor. Quanto mais, melhor. Já vou ligar pros caras. Tá bom, Alô, galera, aqui é o Grupo Carlos do Samba, junto com a Reversa, na campanha contra a Bem, faça somar. Eu já não sei o que fazer, entre lá no alto e o meu corpo acabar. Não tenho mais como correr, não tenho mais, é socorro a arrebentar. Agora vou lutar contra ela, com sua ajuda vamos vencer. Agora vou lutar de verdade, com atenção e com amor, pela cidade. Derrame água, fique esperto, água parada é que a bem mais gosta. Por isso eu sincero. Fala galera, aqui é o Mário Lessa. Estamos juntos na luta contra a dengue. Vamos vencer essa guerra. Nada de nada. Conto com a sua ajuda. Eu já não sei o que fazer. Acabar. Não tenho mais como correr. A dengue tá demais, esse corpo arrebentar. Agora vou lutar contra ela, com sua ajuda vamos vencer. Agora vou lutar de verdade, com atenção e com amor, pela cidade. Derrame água, fique esperto, água parada é o que a dengue mais gosta. Por isso eu esse inseto me dá um alívio quando eu esse inseto. Por isso eu esse inseto me dá um alívio quando eu Ele faz pão de queijo na casa dele, pega essa chumbrega dele velhinha e ele vai trocar na rua, olha lá, por objetos que possam causar, guardar água, olha lá. Quer ver? Vou mostrar aí. O pão de queijo móvel está passando na sua rua. Pão de queijo móvel. Gastando reciclado e tudo que junta água no fundo do quintal e troque por pão de queijo na hora, de graça aqui no carro. Papel, papelão, jornais, plásticos, garrafas PET e tudo que serve para a casa do mosquito da dengue. Não deixe água parada no fundo do quintal. Não jogue lixo na rua. Cuide bem do meio ambiente. O futuro agradece. Tenha amor pela nossa cidade. João, o carro cidadão, tudo pela ecologia, saúde e educação, está passando na sua rua. Participe, colabore. Ele é um ídolo, cara. Eu acho muito legal. Apenas ele usou o quê? Criatividade, né? Ele pegou as redes sociais, pegou uma ideia, pegou o pessoal provavelmente da paróquia dele, né? Ele deu uma ideia. Sabe o que é isso? Isso mostra engajamento. Isso é engajamento. Ele mostra respeito, ele mostra... Então as pessoas adoram ele na cidade. Até quem não é católico tem muito respeito por ele, porque mostra o quê? É um padre que está lá no dia a dia, né? Está no front, né? Exatamente pelo convite, né? Do nosso Papa, né? É exatamente da gente ir para a rua, né? E brigar, né? Pela nossa igreja, né? Só que assim, né, gente? Essas coisas não... Mas as escorregadas, né? Eu tenho um assessor para assuntos aleatórios aí. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, passa um. Em junho desse ano, um padre em Boa Vista, em um grupo do WhatsApp chamado Flamengo até Morrer, postou a imagem embaixo com o texto. Afinal, é tricô ou crochê? Mostra. Põe mais uma. Gente, entendeu? A gente tem que entender quem nós somos, né? Passa mais um.
O comentário foi parar no Facebook e teve milhares de compartilhamentos com diversas críticas. As leves que eu peguei foram assim, ó: o que dizer de um padre que, ao invés de se ater a pregar a palavra de Deus, vive postando esse tipo de foto? Gente, pera, o comentário já envergonharia qualquer pessoa pública, quanto mais a padre. Não desatrele a sua imagem de quem você é nas redes sociais, porque você nas redes sociais, você é muito mais vulnerável. Quando eu vi isso aqui, eu comecei a preparar o material ali para o nosso encontro, foi há um mês aí eu estou trabalhando em cima disso. Eu lembrei muito, meu irmão é juiz federal, e meu irmão, se ele sair na rua e ele tomar uma taça de vinho, ele deixa o carro e volta de táxi. Porque ele falou, uma pessoa comum pode se expor, um juiz não pode. É exatamente o que vocês vivem. Uma pessoa comum pode escorregar, fazer uma bobagem, postar, mas vocês não podem, porque não é vocês que estão ali. O que está ali é a tua igreja. O que está ali é um símbolo, né? Pode mandar. Mesmo os experientes podem escorregar. Apesar da popularidade, o padre Fábio de Mello tem sido alvo de polêmicas quanto a algumas de suas posições. Por exemplo, a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, eu acho que ele mexeu no vespeiro. Eu não quero entrar na questão da discussão, imagina quem sou eu para discutir. Eu estou falando assim, esse tema é polêmico, tá? Se o tema é polêmico e você não está a fim de enfrentar uma polêmica, não se mete nessa discussão. Ponto. E é isso. E estamos falando de um cara muito experiente, né? Imagina, uma pessoa que está acostumada com a mídia. Mais uma. Ou então, por exemplo, olha só. Ele fez uma brincadeira, padre Fábio Mello faz piada com a estreia de Xuxa, colocou lá, vai distribuir Monange. O que pode ser engraçado, mas, gente, é a Xuxa, cara. Beleza, o padre Fábio é poderoso, é um cara que tem muita mídia, tem muita simpatia da população, mas será que é uma briga que vale a pena comprar de graça? Deixa eu te contar, depois ele negou a alfinetada que estava lá nas redes sociais, ele fez, ele só viu que a brincadeira não foi engraçada, porque a Xuxa não achou engraçada, porque veio dele. Porque não é porque qualquer um, se um artista tivesse feito, ela talvez fosse achar engraçado, mas é ele é um padre. Então ela não esperava, então cuidado, porque, puxa, mas isso não tem nada demais. Não tem nada demais se fosse eu, João, fazendo. Se fosse você, que é sacerdote, tem sim. Cuidado é redobrado. E aí você sabia que... Quem é esse cara aqui? William Bonner. O que ele faz? Apresentador. Vocês sabiam que você é ele, esse cara? Opa. Vocês são esse cara aqui, ó. Que outra coisa, além de apresentador do Jornal Nacional, qual é a profissão dele? Além disso, qual é outra função que ele tem? Além de apresentador do jornal, ele é o quê? Editor-chefe do Jornal Nacional. William Bonner é o apresentador, mas é o editor-chefe do Jornal Nacional. Vocês são William Bonner, editor. Gente, o mundo tem 24 horas, o Jornal Nacional cobre todo o planeta. Vocês acham que dá para colocar todas as notícias importantes que aconteceram no dia de hoje em 35 minutos? Quem escolhe que notícia é importante e que não é importante? Esse cara aqui, ó, editor. Vocês são os editores da página de vocês. Vocês fazem exatamente o que esse cara faz. Na tua internet, na tua página, no teu Twitter. Sabe por quê? Sabe por que a notícia ganha repercussão nacional? Porque esse cara diz que a notícia vale a pena estar no Jornal Nacional. Se ele não quiser, se ele achar que a notícia não vale a pena, ele não coloca e o Brasil quase não fica sabendo. É exatamente a mesma coisa que vocês fazem. Quando você pega uma notícia, um post, um comentário e resolve colocar na sua página de padre, você está dizendo para todo mundo que te conhece, para todo mundo que admira você, dizendo o seguinte: essa notícia é importante. Então pense na responsabilidade disso, porque isso é um impacto muito grande.
Você está dizendo para as pessoas o que elas devem ler. Quando você recomenda um post. Não é uma brincadeira isso. Isso é muito sério. Porque por trás disso, você não é João. Você é Padre João. Você não é José, você é Padre José. Você não é uma pessoa, só você é uma instituição. Né? Primeiro, para você ou sua paróquia, crie um Facebook, um Twitter e um Instagram. As redes sociais são seres vivos e não um folheto, ou seja, criou, amigo, tem que alimentar. Não dá simplesmente para criar e abandonar. É um bichinho, é uma pessoa viva que você vai ter lá. O que você escreve deve ter um objetivo. Toda vez que você for postar alguma coisa, você deve perguntar assim para você: por que eu estou postando? Se você não souber responder, não poste. Isso é uma regra, gente. Olha lá. Não há problema de postar várias vezes ao dia, mas nunca poste com intervalos menores do que 1 ou 2 horas. Senão você vira o chato, né? É o chato. Então assim, 1 ou 2 horas, se segura, se controla, daqui a 2 horas você posta de novo, tá? Equilibre posts entre diversão e informação. Lembra, você é um padre, você não é um animador de auditório, você não é o Silvio Santos, o Cucu. Então assim, informação e diversão, né? Responda a todos os comentários. Gente, quem está disposto a entrar na rede tem que saber para o bem ou para o mal. Então assim, comente todos, responda a todos, ruim ou bom. Vamos lá. Sobre hashtags no Facebook, aquela tralha, né? Na prática não tem função nenhuma, tá? O Facebook abandonou isso. Aquilo ali é coisa que mostra mesmo que a gente não entende de Facebook, quando você coloca aquela hashtag, não sei o que, é só bonitinho, isso é para nada, tá? Enquetes colocadas na sua página do Facebook são muito boas, né, para a gente trazer mais gente, para dar engajamento, ou seja, participação, e para você entender um pouquinho o que as pessoas estão pensando. As hashtags no Twitter, ao contrário do Facebook, elas são importantes, porque eles localizam o assunto, mas também não exagera, né? Então, nunca mais de 2, a regrinha. No Twitter, a agilidade é fundamental. Se você não está disposto a ser ágil para ter um Twitter, não tenha um Twitter. Ponto. Ah, mas eu só posso olhar uma vez por dia. Então o Twitter não é a sua rede social. No Twitter, não use nunca mais, você pode usar o Twitter 140 caracteres. A dica é, nunca use mais de 120. Por quê? Porque quando eu retuito você, esse é o teu objetivo, é evangelizar, não é? É que a tua palavra ecoe. Para a tua palavra ecoar, se eu tiver 140 caracteres, eu não consigo continuar mandando para frente. Então limita 110, 120 no máximo, para dar para eu olhar e falar assim, pô, esse tweet do padre fulano é legal, eu vou retweetar para o meu grupo. E aí você está aumentando a força da tua palavra. Peça seus posts sempre mais positivos que negativos. Gente, ninguém quer tristeza, né? Então, vamos lá, só sofrimento, fulano que está passando mal, a outra que a mãe está doente. Mas vamos dar um equilíbrio, né? Também para ter um astral bacana, né? E vamos para a última, Deus é Pai, vamos lá. No Instagram, a imagem é que fala por você, tá? Então, se você tem possibilidade de ter um celular que tem uma câmera legal, você tem imagens bacanas, bonitas, de esperança, coisas legais, a imagem tem que falar meio que quase que sozinho. Conecte seu Instagram no Face, isso economiza muito tempo. Você coloca os dois juntos, quando eu fizer um, eu já acabo fazendo para o outro também. Cuidado para não transformar suas redes sociais em um diário, gente. Você tem um objetivo, evangelizar. Fui no banheiro. Tudo bem comigo, sabe? Por favor, né? Hoje tinha arroz e feijão. Pô, cara, legal, mas menos, né? Cuidado, se você vira chato, perde a atratividade. Não se esqueça que, apesar de ser humano, você ali é um símbolo. E, como tal, você deve prezar por isso. Sempre que possível, evite questões polêmicas, como gozações do esporte ou política partidária. Não é uma boa, gente. Ah, mas eu sou flamenguista, eu sou cruzeiro e todo mundo sabe. Cuidado. Uma coisa é você torcer, você pode estar espantando quem não é. E você primeiro é padre. Você adora o Flamengo, mas primeiro ser padre. Aquilo não é a tua função. Se eu usar isso de forma divertida é uma coisa. Cuidado. E política, se eu fosse vocês, e principalmente nesses momentos muito superaquecidos de polaridade. Quando o mundo está normal, o país está normal, mas no momento está tudo muito polarizado, ou é um lado ou é o outro,
recomendo. Não se mete, né? Não mete a mão nessa cumbuca que você não ganha nada com isso. Você não vai mudar o cara que é Dilma, nem vai mudar o cara que é contra a Dilma. Entendeu? Então, você não se metendo nisso, você ganha muito. Selecione bem os vídeos postados. Eles podem dar uma ideia errada de você ou dos seus gostos. Sabe? Viu um vídeo, postou? Vê direitinho, analisa direito. Será que esse vídeo representa o que eu acredito? Se ele não representa, não põe não. E por último, não. Tenha cuidado com os erros de português, gente, pelo amor de Deus. Hoje, você está no computador, tem lá o corretor. Se você tem dúvida, não é uma pessoa que tem muita familiaridade com português, você é um símbolo. Símbolo não pode escrever errado, gente. Pelo amor de Deus. Então, tenha cuidado. E por último, né, mais que tudo, seja você mesmo, né? Porque se você for você mesmo, gente, você vai passar a verdade. E as pessoas querem ver verdade das pessoas que são ligadas à religião. Obrigado, desculpe que passei um pouquinho de tempo, mas vou agradecer.